Olá, Vânia, bom dia. Tudo bem contigo? Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mariana, Natália. Fica com a gente aqui, pessoal. Vou continuar falando sobre crenças hoje. Bom dia. Canto gregoriano, estou ouvindo. Vocês estão ouvindo aí? Canto. Andressa, bom dia. Isa. Canto gregoriano. Vocês estão ouvindo? Tudo bem? Vamos enviar o aviãozinho pra galera aqui. Se a galera vem pra live. Chamar a galera pra live. Vamos lá, galera. Fran, bom dia. Célia. Só pedir para vocês, pega o seu aviãozinho, encaminha pelo menos para umas 10 pessoas aí dos seus contatos, para a gente continuar a nossa conversa de ontem, que nós estamos falando sobre crenças, né? O nascimento da excelência. Mudar comportamento é mudar primeiramente o que eu acredito, né? Ontem ficou muito claro, eu falei aqui do círculo, né? Do círculo virtuoso, da fórmula de como isso acontece, né? Lembrando, crença que dispara potencial, que dispara ação, que dispara resultado. Logo me leva a acreditar novamente, que dispara um outro potencial, que dispara uma ação, que me leva a um resultado. E eu entro então dentro de um círculo que nós vamos chamar aqui de virtuoso, tá? Logo então eu passo de alguma maneira a viver de uma maneira mais significativa, já que eu estou dentro de um círculo de realização. Não tem remédio melhor para a nossa vida do que realizar as coisas. Eu tenho falado isso e eu não vejo remédio melhor na vida do que você se propor a fazer, a realizar, a desbravar, a utilizar o teu potencial. Existem recursos ilimitados dentro de você. Existem recursos ilimitados dentro de nós. Então, quando nós passamos a utilizar esses recursos que a gente está chamando aqui de potenciais, logo isso leva a nossa vida a ser mais significativa, né? Então, para quem está chegando na live, nós estamos falando de crenças, tá? Crenças, então, como eu disse ontem, é um conceito que nós encontramos muito dentro do aspecto religioso, né? Da espiritualidade. Isso também é acreditar em algo dentro de uma dimensão, né? E aí religiosa. A própria religião, ela ajudou e ajuda muitas pessoas dentro desse aspecto de crença, né?
Então, nós acreditamos e por acreditar nós experimentamos um benefício dessa crença. Seria um pouco nesse sentido. Então, a partir do momento que você acredita em algo, isso move você a caminhar, né? Eu ouvi, acho que é a Mariana que me falou, né? Falou, ó, coloca o pé que Deus, né, abre a estrada, uma coisa assim, né? A crença, então, é algo que você acredita e esse mecanismo da crença, ela dispara dentro de você, tá, um potencial, ou seja, um recurso para que você coloque esse recurso à disposição de uma ação, logo você encontra então um resultado. Então, inclusive isso é um conceito que a gente trabalha muito também em psicologia, tá? Que a gente vai avaliar o sistema de convicção, né, a qual a pessoa está organizada, estruturada. Ontem nós falamos também, eu compartilhei as 5 maneiras possíveis, não que são só essas 5, tá? Mas 5 maneiras possíveis da onde parte a formação das nossas crenças, né? Só resgatando aqui, nós falamos então que a primeira fonte da formação das crenças é o ambiente. Esse ambiente deu suporte ou não deu suporte para formar crenças fortes, né, impulsionadoras, ou também o contrário. Depende do ambiente a qual eu cresci, me desenvolvi, gerou também aí crenças limitantes, né? Crenças que não te levam para os resultados, tá? Não te levam para as ações, não te levam para aquilo que você de fato busca realizar como pessoa humana, né? A segunda maneira de formar crenças é através de acontecimentos, né, da nossa própria vida, seja eles pequenos, seja eles grandes acontecimentos, tá? Há certos acontecimentos na nossa vida que marcam a nossa história, quando a gente olha para a nossa linha do tempo. Esses acontecimentos por si só, eles são capazes de gerar, tá, dentro de nós algumas crenças, tá? Seja elas também, bom dia Nelson, tudo jóia? Seja essas crenças fortes também, como essas crenças podem ser, né, fracas, frágeis, né? Enfim, uma terceira maneira de se formar crenças, terceiro caminho, é por meio do conhecimento. O conhecimento é uma maneira muito útil e importante para a vida humana, nesse processo de formar, tá, convicções. E aí, inclusive, eu falei sobre a minha própria história, né? Dentro do meu percurso, da minha jornada histórica, quando eu olho para minha própria meu ambiente ao qual cresci e me desenvolvi, eu busquei no conhecimento, né? Olha, nos livros, tá? E não só o conhecimento acadêmico aqui, né? Conhecimento da faculdade da vida, de você buscar, né, se desenvolver, seja em alguma área profissional, seja na tua vida de forma geral, né? Não conhecimento só acadêmico aqui. Então, o conhecimento também é uma fonte importante no processo de formação de boas crenças, de boas convicções. Entende que é muito importante você analisar quais são de fato as suas crenças, quais são de fato as suas convicções, porque está aí o segredo, né, de você chegar ou não chegar nos objetivos a qual você deseja, tá? Por quê? Porque todo e qualquer objetivo é importante ação, nada cai do céu, nada está pronto para a gente, né? Concorda? Então a gente precisa sempre se movimentar em direção aos nossos objetivos. Logo, o que eu estou acreditando sobre alguma coisa, algum aspecto, alguma área específica da minha vida, essa crença que eu tenho instalada dentro de mim, se a gente pudesse dizer assim, né? Instalada, programada, exatamente,
isso de alguma maneira move ou isso de alguma maneira paralisa no percurso, né, de sair desse ponto A, chegar ao ponto B. Então, depende do que eu acredito, isso trava, isso bloqueia, isso paralisa, tá? E eu não caminho. Um quarto caminho de construção de crenças, tá? Também resultado de situações que nós vivemos no passado, tá? É o quarto caminho. Um quarto caminho para criar resultados por meio de nossos resultados passados, né? Alguma coisa que nós fizemos, tá? Uma vez, e por ter feito uma vez, isso trouxe para nós confiança que a gente poderia fazer outra vez, tá? Aquela ideia que a gente discutiu ontem sobre fazer algo uma vez. Quando você faz algo uma vez, isso te traz confiança e segurança de que você pode fazer uma outra vez, isso gera então também, tá, dentro de você, formação de crenças. O outro ponto, quinto ponto e último da formação de crenças é estabelecer, quadros de futuro, né? Criar quadros de futuro, projetar experiências que você queira viver no futuro, né? E buscar experimentar essa experiência já que agora, como se ela estivesse acontecendo, né? Lembra que eu falei da viagem, como se você quisesse fazer uma viagem de 12 meses, que você já estivesse experimentando, né? Como se você fechasse os olhos e que é como se você estivesse já arrumando a mala, já pegando o voo, descendo no aeroporto, chegando no hotel, enfim, já vivendo toda essa cena aqui agora dentro de você. Isso também é uma maneira de fortalecer, tá, a crença de que você pode alcançar o objetivo, no caso é a viagem, né? Isso vai gerar mecanismos dentro de você, vai disparar os seus potenciais para criar condições necessárias para trabalhar logo, encontrar então, chegar ao teu objetivo. Hoje então, nós vamos falar, chamado de o tema, tá? As 7 mentiras do sucesso, tá? Por que essa palavra mentira, tá? Por que essa palavra mentira, eu estou trazendo essa palavra aqui? Tá? É chamar a nossa atenção, porque, sabe, chega um momento da nossa vida, eu vivi essa experiência, eu gostaria que você pudesse pensar. Chega um ponto na nossa vida, em algum momento, tá? Seja na nossa adolescência, nossa juventude, seja já adultos, principalmente, eu acredito principalmente na vida adulta. Em algum momento a gente para e fala assim, peraí, por que eu estou acreditando nisso há tanto tempo? E no final das contas isso que eu estou acreditando não é uma verdade. É uma grande mentira que contaram para mim, uma mentirinha que contaram para mim, ou uma mentirinha que eu mesmo contei para mim mesmo, sabe? Olha, concorda? Quem aqui, tá? Coloca um joia se você concorda comigo. Em algum momento você parou numa reflexão sozinho, ou com a ajuda de alguém, ou sei lá, com a ajuda de quando você foi ler um livro, ou quando você foi fazer uma terapia, você parou e falou assim, peraí, olha só, eu acreditei nisso até agora. Eu acreditei nisso até agora. Como que eu posso ter acreditado nisso? Isso é uma grande mentira, sabe? Mas mentira, não é que contaram uma mentira, não é que foram desonestos com você, não é que você foi desonesto com você mesmo, é que você passou a acreditar em algo que no final das contas não era uma verdade, ou seja, não que a gente tem verdades absolutas, mas é uma historinha que a gente acabou absorvendo do nosso próprio meio, sabe? E a gente começou a ter isso como uma verdade a qual nós começamos a defender,
tá? Concorda comigo? Então, por isso que o tema não que nós queremos viver uma mentira, mas a gente passa a viver uma ideia que no final das contas a gente pode chamar isso de crenças limitantes, né? Como eu pude alimentar, sustentar e cultivar essa ideia por tanto tempo em minha vida? Ideias que você pode ter a respeito de você, ideias que você pode ter a respeito sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre felicidade, sobre amor, sobre relacionamento, sobre Deus. Quantas histórias que você pode cultivar dentro de você e você pode formar uma convicção e no final das contas você para e fala, peraí, mas essa convicção, essa verdade, essa crença aqui não está me ajudando em nada, né? Concorda? Sim ou não? Concorda comigo? Dá um joinha aí quem concorda nisso que eu estou falando, tá? Então, na verdade, quando eu falo das 7 mentiras, nós vamos falar de 7 crenças que são extremamente fortes, que funcionaram para muitas pessoas, tá? Essas 7 crenças que eu vou compartilhar aqui são crenças que foram modeladas de pessoas realizadoras, tá? O Tony Robbins, que é o autor a qual eu estou compartilhando com vocês, ele durante muitos anos, né, atendendo muitas pessoas, conhecendo muitas pessoas, ele modelou, tá? Então, é um conceito que a gente utiliza muito, que é a modelagem. Se alguém fez algo que você deseja fazer, olha para essa pessoa e modela o comportamento dela, modela a maneira que ela pensa, modela a maneira que ela utilizou para chegar neste lugar, sabe? Tá pronto, já tem essa pessoa, apenas o que você precisa estudar essa pessoa. Então, o Tony Robbins, ele modelou muitas pessoas, pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, pessoas que levaram, que chegaram a desenvolver uma vida muito significativa. Então, ele começou a olhar para essas pessoas e começou a modelar crenças extremamente fortes nessas pessoas, ou seja, o que essas pessoas de fato acreditavam e o que essas crenças levaram essas pessoas a alcançar determinado resultado, tá? Que ninguém é bestinha aqui, quem está nessa live não, né? Ninguém é bestinha, nós queremos sim ter resultados na vida, tá? Não adianta a gente vir com essa conversa, nós queremos sim ter uma vida melhor, nós queremos sim ter uma vida mais significativa, nós queremos sim ser felizes, nós queremos sim ser amados, nós queremos sim amar as pessoas, nós queremos sim desfrutar do melhor que a gente pode aqui nessa terra. Então não adianta a gente vir com, né? Enfim, esse é o nosso desejo. Se esse é o nosso desejo, se é algo que eu quero, o que eu preciso fazer então? Eu preciso estudar, eu preciso modelar, eu preciso buscar referências, tá? E modelos de pessoas que alcançaram o que eu alcancei, tá? Exemplo, se eu quero ser um psicólogo bem-sucedido na minha área de atuação, não adianta eu olhar para pessoas que não alcançaram o que eu quero alcançar. Concorda comigo quem está na live? Né? Eu tenho que buscar modelar pessoas que alcançaram, né, uma posição e um resultado ao qual eu olho e falo, não, é esse resultado, é isso que eu quero alcançar. É isso que eu preciso alcançar. Logo, eu vou modelar, então, a trajetória. Vou modelar. Por isso que a autobiografia é uma leitura que você que está nessa live deveria começar a fazer. Eu sempre digo isso para as pessoas. Leiam autobiografia. Leiam as histórias das pessoas bem-sucedidas na vida. Pegue livros de autobiografia, comece a ler autobiografia. Autobiografia é um tesouro para quem quer modelar comportamento, tá? Porque a autobiografia vai narrar a história de alguém, tá? E a gente vai olhar nessa jornada dessas pessoas os percalços, as dores, os erros, as falhas,
tudo que ela viveu para chegar. Logo, eu tenho aí um mapa, tá? Por quê? Porque se ela fez, eu tenho chances, não que eu vou fazer também, tá? Mas eu tenho chances de aprender muito com aquilo que ela fez, tá? Então, para que eu vou ficar quebrando a cabeça, né? Se eu posso modelar alguém? Entenderam a sacada? Fala comigo aqui, vê se você está entendendo essa sacada que eu estou dando para você aqui. E aí a gente fica modelando, fala comigo, quero que você responda agora, tá? Se está fazendo sentido para você. Pode comentar na live, pode conversar comigo aqui na live, pode ser? Concorda comigo? Para que eu vou ficar... Enfim, e aí então, a gente começa, quando a gente parte do princípio da modelagem, a gente começa a perceber que nós, desde que nascemos, estamos modelando, isso é natural, isso a gente faz com excelência, modelar. Agora a questão é, quem eu modelei durante a minha infância? E se eu modelei, eu peguei, eu absorvi muitas crenças e convicções de que eu modelei. Aí está o ponto. Entende que aí precisa ter uma ruptura. Talvez muita coisa que você modelou dos seus pais, né? Dos seus cuidadores, das pessoas em torno de você, você modelou, você absorveu, você pegou esse sistema de pensar, de convicção, de crença delas, e que algumas coisas você precisa começar a questionar. Por isso que a gente deve questionar as nossas crenças. Concorda comigo? Sim? Dá um joinha aí, gente. Fala comigo aqui. Estou me sentindo tão sozinho aqui nessa live. Fala comigo, por favor. Vou esperar você falar aí, colocar um joinha. Faz sentido o que eu estou falando? Então, você tem que começar a pensar nos seus modelos. Exatamente. Você tem que começar a pensar nos seus modelos. Vamos falar das 7, então? Vou compartilhar 7 crenças poderosas, fortes, e eu quero que você confronta com você, com as suas próprias crenças, com o teu sistema de convicção, tá? Primeira crença, então: tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve, tá? Vou voltar, tá? Olha aí. Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Olha, todas as pessoas bem-sucedidas têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível numa situação, ou seja, que resultados positivos podem vir dessa situação. Não importa o quão negativo seja a situação, o ambiente a qual essa pessoa está instalada, elas pensam sempre em termos de possibilidade. Elas sempre extraem possibilidades de um ambiente, seja qual for esse ambiente, seja qual for essa circunstância, tá? Essas pessoas que foram modeladas e que eu vou compartilhar, acreditam que toda a diversidade contém a semente de um benefício muito maior. Olha que bonito isso, e é verdadeiro. Toda a diversidade contém uma semente ali escondida que pode gerar frutos, benefícios muito maiores. Entende? Então, olha, é uma crença extremamente forte, a crença de que tudo que está acontecendo é capaz de me servir, de me trazer um benefício, tá? Ou seja, pode ser uma situação mais trágica, essa pessoa vai acreditar que isso de alguma maneira vai ensinar, trazer algo para essa pessoa. Já o contrário é verdadeiro, que aí é a crença limitante, As pessoas que acreditam que tudo que está acontecendo é contra elas, é para enfraquecer essa pessoa, é castigo de Deus.
Nada dá certo para minha vida, como tudo dá errado, o mundo inteiro está conspirando contra mim. Essa é a grande mentira que você acreditou ou acredita, entende? E a gente vai falar sobre verdades e mentiras, né? Lembra? Falso e verdadeiro. Exatamente. Então, uma crença extremamente forte que você pode instalar, absorver para a tua vida, é passar a acreditar que tudo tem uma razão de ser e serve para algo na minha vida. E aí então, o Tony Robbins vai trazer um exemplo de uma mulher, tá? Uma professora que sofreu, tá? Um terrível acidente, e essa pessoa, o resultado, deixou ela na cadeira de rodas, tá? Paralisada na cadeira de rodas, um caos, um sofrimento, uma dor, né? A gente atrai tudo que acredita seja positivo. Exatamente, isso é bíblico, tá? Maíra, semelhante atrai semelhante, né? É o eco, né? Você manda para o mundo, ele volta para você, é um pouco nesse sentido mesmo, né? Então não adianta, se você a lei da semeadura, você planta, você colhe, tá? Mas vamos lá. E aí então, gente, quando essa mulher ela foi para a cadeira de roda, ela começou a perceber que a cadeira de roda, então, nesse momento da história, incomodava muito ela, né? Doía muito, né? Machucava, enfim. Aí sabe o que ela fez? Ela desenvolveu, a partir da própria experiência, ela começou a desenvolver uma cadeira de roda, a desenhar, a arquitetar, tá? De fato, a montar mesmo um desenho, uma estrutura de uma cadeira de roda. E o final da história é que essa mulher, junto com um colega, né, junto com um parceiro, criaram uma empresa de sucesso, uma empresa muito bem sucedida nessa área de cadeira de rodas. Por quê? Porque ela começou a desenvolver um produto a partir da própria experiência, tá? Exatamente, Geis, a frase do dia é essa, tá? A frase hoje da live é essa. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, tá tudo bem, tá tudo certo, o céu diz amém para você, tá? A única negação sempre sai dentro da gente, né? Então, né? Inclusive Deus não tem nada a ver com isso. O universo não tem nada a ver com isso. Você que precisa resolver os seus nãos dentro de você. Se você pensa que pode, ok. Se você pensa que não pode, também ok. Amém. É um pouco isso, tá? Então, gente, a partir da tragédia, a partir do acidente que ela viveu e levou ela para a cadeira de roda, ela desenvolveu, porque ela viveu a experiência daquela cadeira desajustada, que doía. E então ela desenvolveu um produto a partir da própria experiência e foi sucesso, né? Uma empresa que se tornou sucesso, tá? Uma empresa que cresceu, uma empresa em que ela passou então a ter um sentido e um significado profundo na vida dela a partir da dor. Entendeu? Então, uma crença forte que as pessoas que vivem uma vida significativa, bem-sucedida, é que tudo acontece por uma razão e tudo que acontece pode me servir, tá? Pode me trazer benefícios. Anotar aí, ok? Então, como que você encara a tua vida hoje? Como que você encarou a tua vida durante a tua história? Você sempre olhou para os fatos e circunstâncias como algo que estava acontecendo para te levar para a lona, para acabar com teus sonhos, para te deixar, para fazer de você uma pessoa derrotada? Ou você tem a crença de que tudo que está acontecendo tem um sentido e que você pode, de fato, aprender e a se servir desses benefícios, tá? Então, isso é característica de pessoas que desenvolvem liderança, tá? Os líderes sempre são capazes de ver flores no deserto. Que lindo isso, né? Eles são sempre capazes de ver flores no deserto. Eles são sempre capazes de fazer florir no deserto. É a possibilidade, não. Ali existe uma oportunidade escondida que eu preciso aproveitar. Segunda crença forte, né? Não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultados.
uma grande mentira que você acreditou, eu acho que é um grande temor de muita gente, é a coisa lá chamada fracasso. Como o ser humano, como nós, temos medo de fracassar. Então, por medo de fracassar, a gente só consegue enxergar, né? Vitória ou fracasso. Olha aí, né? Ou deu certo ou deu errado. Já essa crença, as pessoas bem-sucedidas ou as pessoas que viveram, tá? Com uma vida mais significativa, ele identificou que essas pessoas, em tudo que elas faziam, ou elas alcançavam o êxito, a vitória, ou elas alcançavam aprendizados. Tá? Então, não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultado, ou seja, ou eu alcancei a vitória ou eu aprendi, isso também é resultado. Tá? Então não existe eu venci e perdi, existe eu venci ou existe eu aprendi muito. Entendeu aqui a sacada? Tá? Ou deu certo eu aprendi muito, ou deu certo eu cheguei no êxito, ou tá? Eu não cheguei no êxito, mas eu cheguei a muitos aprendizados. Logo, sempre haverá resultado na tua vida, se assim você quiser olhar para a vida dessa forma. E isso vai ser muito, muito feliz. Muitas pessoas em nossa cultura foram programadas para temer essa coisa chamada fracasso. E essa coisa chamada fracasso impede as pessoas de tentarem, tá? Impede as pessoas de irem à frente, impede as pessoas de continuar, né, fazendo, se propondo. Por quê? Porque elas têm medo do fracasso. Tá? Lembrando que antes de fazer qualquer coisa, depende do que você pensar dessa coisa que você vai fazer, só o que você está pensando já pode te limitar e você nem tentar ficar apenas no pensamento de que não vai dar certo. Tá? Concorda? Então, essa crença nós sempre alcançamos algum resultado. Sempre haverá resultado, tá? Então, esquece essa ideia de fracasso. Sempre haverá resultado. Comece a pensar dessa forma. Vou lá e vou fazer. Talvez eu não alcance, tá, aquilo que eu desejo alcançar, mas eu vou ter um resultado. Não tem como não ter resultado, tá? Se você não pensar dessa forma, você vai ter aí uma crença limitante. Tá? E aí o Tony Robbins vai trazer também aqui o conceito da experiência. A experiência na vida é extremamente valiosa. Logo, aquilo que eu estou fazendo está produzindo em mim experiência. Isso é resultado. Tá? Eu vou falar de um homem agora, que é um exemplo que eu vou trazer para vocês. Olha, esse homem... Olha essa história, presta atenção. No final eu vou falar aqui um homem, tá? Esse homem faliu no negócio. Crença, crer, Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Exatamente, Jesus é uma referência aqui para nós, claro. Tudo é possível aquele que crê. Exatamente, e a gente não pode questionar a crença, a fé de nenhum ser humano, de nenhuma pessoa. Isso é muito pessoal, né? Enfim, isso move as pessoas, com certeza. Olha lá, ele faliu no negócio aos 31 anos de idade. Então, com 31 anos de idade, ele faliu. Foi derrotado numa eleição para o legislativo aos 32 anos. Faliu outra vez o seu negócio aos 34. Superou a morte da sua namorada aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu uma eleição aos 38.
Perdeu nas eleições para o Congresso aos 43, 46 e 48. Perdeu uma disputa para o Senado aos 55. Fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56. Perdeu uma disputa, né, de Senado aos 58. Foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fracassos. E aí, por que ele teve 11 situações adversas, mas ele chegou à presidência dos Estados Unidos com 60 anos? Por quê? Porque ele tinha exatamente essa crença, essa convicção que tudo aquilo que ele estava vivendo era resultado, ou seja, era experiência, era aprendizado. Logo, ele chegou à presidência dos Estados Unidos e foi um grande presidente. A gente está falando de Abraham Lincoln, tá? Abraham Lincoln, então, teve essa história, essa trajetória, mas ele entendia, e o que movia ele era que tudo era resultado. Então, cada situação dessa foi para ele uma grande fonte de aprendizado, uma grande fonte de fato de conhecimento. Então, encarava a vida como tudo era resultado. Adalberto, você está aí na live? Bom dia, tudo bem? Grande Adalberto. Adalberto, você tem que vir aqui fazer uma live comigo um dia aí, que você tem muita bagagem aí, muita experiência para compartilhar com a gente aqui, tá? Imagine então se ele tivesse parado no primeiro fracasso. Imagine então que lá com 31 anos, quando ele faliu o primeiro negócio dele, ele parasse, tá? Ele ficasse ali, né? Fui derrotado, caí, né, por terra, enfim, como seria, né? Ele não chegaria a ser, então, presidente dos Estados Unidos com 60 anos de idade. Entende que você está numa jornada, numa trajetória, que tudo aquilo que você está fazendo pode ser transformado em experiência? Então, uma pergunta para você. O que você aprendeu com as suas experiências na vida? Tá? Quais os ensinamentos que você tirou dos fracassos da tua vida? Quais os resultados que você colheu com os seus fracassos da vida? Quais, né, os benefícios que você conseguiu identificar nas situações da tua vida? O que você está aprendendo com cada situação que não tem êxito, que você não consegue atingir o objetivo então desejado? O que você de fato está aprendendo com isso? Tá? É muito importante que você pense e analise dessa forma. Tá? Terceira crença. A terceira crença é: qualquer coisa que aconteça, assumo total responsabilidade. Outra coisa que pega, que a gente vê muito nas pessoas, tá? Toda pessoa de sucesso, toda pessoa modelada que a gente olha e que a gente percebe que essa pessoa tem muito a nos ensinar e que a gente deseja conquistar muita coisa que ela também já conquistou, a gente vai olhar que essa pessoa, ela assume responsabilidade total sobre a vida dela, tá? Ela fala assim: eu sou, né, responsável, eu cuidarei disso, tá? Então, os grandes líderes, aqueles que são realizadores, esses líderes, com certeza, são pessoas que são responsáveis pela vida deles e responsável por tudo que acontece. Não busca culpados, não busca pessoas para apontar e falar, não, eles assumem, né, total responsabilidade. Tá? Se você
é o responsável de criar o teu mundo, de criar a tua vida, você também é responsável de assumir, né, as falhas e os erros que você comete, tá? E aquilo que você está fazendo, tá? É muito importante. Então, uma crença, a terceira crença é: qualquer coisa que aconteça, eu assumo a responsabilidade. Concorda comigo? Você tem vivido dessa forma, você busca assumir responsabilidade total sobre aquilo que você está fazendo, ou você vive justificando, né? Você vive apontando culpados, né? É o Brasil, é a economia, né? É o coronavírus, é isso, é aquilo. E aí você vive a vida inteira, né, buscando culpados por não atingir os seus objetivos, tá? Então, você está mal no relacionamento, alguém tem culpa. Você está mal nas suas finanças, alguém tem culpa. Você está mal na tua espiritualidade, alguém tem culpa, né? Não, foi a pessoa da comunidade que eu participava que era assim, assim, assado. Deus, não sei o que. Tudo você encontra culpados. E você não assume responsabilidade total pela tua vida. Você não assume responsabilidade que você precisa crescer e melhorar e se desenvolver. Mas você sempre vai buscar culpados, tá? Então preste atenção. Tá? Se você quer desenvolver uma crença forte, começa a verificar e identificar se você não está dando desculpa demais, encontrando culpados demais. Ou seja, olha que interessante, a responsabilidade, o resultado de assumir responsabilidade é força. Quando nós assumimos responsabilidade, nós, né, nos enchemos de força. Já o contrário também é verdadeiro. Quando a gente evita a responsabilidade, a gente se torna pessoas frágeis, enfraquecidas, tá? Quarta crença forte que a gente está trabalhando aqui, tá? Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo, tá? Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo, tá? Muitas pessoas bem-sucedidas vivem pela crença útil, tá, de outras. Elas não acreditam que precisam saber sobre tudo, e é verdade mesmo. Nós não precisamos saber tudo, tá? Mas nós podemos utilizar de coisas que outros já sabem e que nós não necessariamente precisamos saber, mas nós podemos utilizar desse conhecimento, vamos dizer assim, tá? Que essa pessoa ou que essas pessoas já têm. Então eu não preciso saber de tudo, mas eu posso utilizar tudo, tá? Que está à disposição, tá? Concorda aqui? Então, observando as pessoas de sucesso, a fim de descobrir que ações específicas criam para conseguir resultados, tá? Ou seja, vamos pensar o seguinte: tem pessoas que elas têm algumas ações muito específicas para alcançarem os resultados delas. Logo, a gente pode se apropriar, né, desse conhecimento, tá? Sem precisar saber tudo. Pega alguma coisa, tá? E aplica e coloca na tua vida, tá? Isso de alguma maneira é importante e é bom e vai trazer também, né, benefícios para você. Concorda? Quinta crença, gente. As pessoas são seus maiores recursos. Isso aqui é extremamente importante. A crença no ser humano. Eu já vi muitas pessoas fracassando em estado, né, de derrota mesmo, de espírito na tua vida. Por quê? Porque perderam a crença no ser humano. Perderam a crença nas pessoas.
Perder a crença nas pessoas vai fragilizar você na vida. Não tem outro caminho. Pessoas são muito difíceis. E aí você vê uma onda hoje, me desculpa, eu preciso falar isso aqui, uma onda de pessoas que estão trocando, né, gente por cachorro. Nada contra, né? Cachorrinho, tem um cachorrinho em casa, tem um animal. Mas, não sei, né? Então, uma coisa é você ter um animal de estimação, né? Ter um carinho, cuidar, e tudo bem, ok. Outra coisa é você começar, tá? Não querer conviver com gente, né? E aí, em nome disso, fala, não, eu prefiro o meu cachorro. Ou seja, para onde essa ideia vai te levar? Para onde esse sistema de convicção vai te levar? O que verdadeiramente você vai conseguir construir na tua vida a partir dessa convicção de que é melhor ter um bicho de estimação do que lidar com gente, conviver com gente, amar pessoas, entendeu? Então essa é uma convicção extremamente forte, a convicção que tudo na tua vida você não faz sozinho. Essa é a grande convicção forte. Tudo na tua vida você não faz sozinho, nem para nascer você nasceu sozinho, né? Você sempre precisou de gente, e para tudo que você vai fazer na tua vida você precisa de gente. Então a quinta crença é: as pessoas são os seus maiores recursos, tá? As pessoas devem ser tratadas com respeito. As pessoas devem ser tratadas com amor. As pessoas devem ser olhadas, respeitadas, cuidadas. Você precisa das pessoas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, todas as pessoas que foram modeladas, elas tinham uma crença muito forte em pessoas. Elas acreditavam que sem pessoas não era possível fazer nada e que elas precisavam muito das pessoas, tá? Muito importante aí. Então nós temos que cuidar desse ponto também. Como você trata, tá? Como que é a tua relação de crença em relação ao ser humano? E isso precisa ser visto, tá? Crença número 6. Trabalho é prazer. Essa eu quero ver aqui agora, hein? A crença número 6 é relacionado a trabalho. Afinal, né, não tem outro caminho na vida para a gente crescer e se desenvolver senão o caminho do trabalho. Concorda comigo? Não tem outro caminho senão o trabalho. Agora, você concorda comigo? Imagine você passar a vida fazendo algo que você odeia fazer. Como vai ser isso ao longo prazo? Como que você vai viver a tua vida se você trabalhar em algo que você odeia? Aquela coisa que você acorda e fala, eu vou ter que ir novamente para esse trabalho, eu vou ter que fazer novamente isso. Então, gente, essa crença, tá, de que o trabalho é uma possibilidade de prazer, de satisfação, de realização e de propósito é uma crença muito forte. Quando você começa a tratar o trabalho como possibilidade de prazer, de significado, de propósito. Eu gosto muito de falar de propósito, né? Aqui eu já fiz um quadro aqui no Instagram, né, Café com Propósito, trazendo muitas pessoas que de fato encontraram, né, uniu aí o amor, né, à profissão, ao fazer. Isso é o grande casamento, na verdade, né? O grande casamento da vida é essa possibilidade de a gente unir o que a gente ama fazer com aquilo que de fato a gente pode fazer. Quando a gente consegue unir, né, unir o amor a algo que a gente gosta de fazer, isso com certeza é uma aliança perfeita, né? Então,
o que eu sei fazer, né? O que eu amo fazer, o que o mundo precisa e o que eu posso ser pago para fazer, tá? Então, isso a gente vai chamar de Ikigai, né? Ikigai eu amo fazer, tá? Eu sou bom, eu tenho capacidade de fazer isso. As pessoas precisam desse serviço e, no final das contas, a melhor parte ainda, né? Eu posso ser pago por isso. Logo, eu crio então o chamado Ikigai, que é a razão de ser, tá? A razão de viver aí, que é muito importante, tá? O segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração. Olha essa frase, tá? E aí é isso que as pessoas, né, bem-sucedidas fazem. Elas transformam então o trabalho numa fonte ali de propósito, de significado, de prazer. Trabalhar para elas não é algo pesado, difícil, doloroso, odioso, raivoso. Pelo contrário, é algo que gera satisfação, tá? Logo, as pessoas passam a trabalhar muito, tá? E por que nós precisamos amar o que a gente faz? Porque a gente precisa colocar energia, a gente precisa colocar tempo, dedicação, a gente precisa passar horas fazendo isso. Logo, imagine você passar, né, todo dia, várias horas fazendo algo que você não gostaria de fazer, né? Inclusive, isso me fez tomar decisões na minha vida profissional muito nessa direção, sabe? Então, eu saí de alguns trabalhos, eu fiz algumas mudanças na minha vida profissional, buscando muito essa direção, de fazer algo que, de fato, eu pudesse despertar às 5h30 da manhã, como eu venho fazendo todos os dias, e que eu pudesse, de fato, viver, né, daquilo que eu acredito e daquilo que me gera muita satisfação e prazer. Eu estou aqui todos os dias fazendo live, sabe? Porque isso, primeiramente, me gera uma satisfação, um significado, tem um significado para mim, por isso que eu estou aqui, né? Compartilhando conhecimento, trazendo conteúdo para vocês, tá? 7ª e última crença, tá? Não há sucesso permanente sem confiança. As pessoas, então, bem-sucedidas nessa vida, elas são pessoas dotadas de confiança, de autoconfiança, a confiança de que as coisas podem dar certo, tá? Concorda comigo? É difícil você encontrar alguém que tenha resultado, que está buscando viver uma vida de resultado, e quando eu falo resultado seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja no trabalho, seja nas finanças, seja, sabe, em todas as áreas. E quando a gente fala de sucesso aqui, você precisa entender que sucesso é ser bem sucedido em algo. E nós buscamos ser sucedido naquilo que a gente está fazendo. Seja nos nossos relacionamentos, seja, enfim, na vida geral, pessoal e profissional. Então, não há êxito, não há sucesso permanente sem confiança, tá? Então, confiança é um ingrediente importante para o processo, tá? De se buscar êxito naquilo que você está vivendo, naquilo que você está fazendo. E tem uma máxima de Tony Robbins, né, que é muito bacana, que ele vai falar assim, é muito utilizado, inclusive já ouvi várias vezes: o sucesso deixa pistas. E como deixa pistas? E é claro que você tem que querer enxergar as pistas, você tem que acordar, despertar do sono que você está dormindo aí, né? Sair da vida de sono, e eu já falei aqui, né? Sair da vida de zumbi que você está levando, acordar, despertar, falar: não, eu quero ter uma vida mais satisfatória, mais prazerosa, eu quero ter uma vida melhor, eu quero buscar performance na minha vida, eu quero de fato utilizar todos os recursos
que existe dentro de mim. Eu quero aumentar o meu nível de confiança. Inclusive, esse tema autoconfiança é um tema que aparece muito em consultório, mas muito, né? Muitas pessoas chegam até a gente, psicólogos, falando de insegurança, né? De insegurança, e que querem mais autoconfiança, né? Que são inseguros e que precisam desenvolver a autoconfiança, que precisam desenvolver a confiança necessária para trabalhar, para os seus objetivos. Ou seja, então, para a gente ir concluindo o nosso encontro de hoje, amanhã eu continuo, eu quero que você comece então a investigar as suas crenças. São mais negativas ou mais positivas? Alguma dessas 7 crenças, elas confrontaram você? Elas fizeram você pensar sobre aquilo que de fato você vinha acreditando até aqui? Essas 7 crenças fortes te fez pensar um pouquinho sobre as suas próprias crenças? Coloca um joinha aí pra gente, tá? Então, eu gostaria que você pudesse pegar essas 7 crenças e que você pudesse confrontar com o teu sistema de crenças, sistema de convicção. Que você pudesse fazer esse confronto mesmo, essa análise, tá? E que você pudesse também começar a avaliar se é possível, né? Ô Adalberto, do Joyce tá aí? O Adalberto, gente, é uma referência para mim. O Adalberto só para vocês terem ideia aí, quem está na live é o dono aí da Ivo Recap, né? A empresa a qual eu sirvo, trabalho aí, a Ivo Recap do Paraná. Entende? Então, gente, que é muito importante a gente confrontar, né? A gente confrontar as nossas próprias crenças e perceber se uma dessas 7 crenças aqui a gente não precisa rever, né? A gente não precisa rever. Então, crença 1, tudo acontece por uma razão e um fim, isso me serve, né? Crença 2, não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultado, né? Crença 3, qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Crença 4, não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo, né? Crença 5, as pessoas são os maiores recursos, eu preciso das pessoas para tudo, né? Crença 6, trabalho é prazer, buscar algo que faz. Crença 7, não há sucesso permanente sem confiança. Gente, então que você possa avaliar, e amanhã a gente volta aqui às 6h49 para continuar então essa semana. Amanhã é quinta e sexta, eu vou terminar na sexta essa série, O Poder das Crenças, tá? Um dos livros que eu estou utilizando aqui é O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, tá? Se você gostar de ler, se você tiver, né, vontade de ler, né, se você tem aí, quer de fato livros que possam te ajudar, esse livro aqui é um livro interessante, onde ele faz um caminho, né, de modelagem. Então ele pegou várias pessoas durante muitos anos e criou então, né, um manualzinho aqui interessante para a gente aprender algumas, né, sacadas aí, tá bom, gente? Muito obrigado, tenha uma excelente quarta-feira e amanhã então estaremos aqui juntos, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço a todos. Daqui a pouco eu vou colocar aí o post, o resumo das principais ideias da live, que você possa comentar e compartilhar com seus amigos, seus contatos. Tá joia? Um grande abraço, tchau.